um primata altamente capacitado, forte, habilidosos e muitas vezes ferozes. Mistérios e difíceis verdades cercam esse animal, e hoje no Ordinário Selvagem você descobrirá tudo sobre eles. Então clica logo no like, se inscreva e vamos nessa. Um primata menor que um ser humano, porém quase 2 vezes mais forte. Habilidosos, inteligentes e que podem se mostrar muito cruéis. Vivem em grandes bandos e usam a sua força para sobreviver e para subir na hierarquia da sua família. Mas afinal, o que faz do chimpanzé um animal tão forte? Força muscular, dentes afiados e mãos habilidosas. Um animal com essas características é com toda certeza superior a um humano considerado comum, mesmo que tal animal seja menor em estatura. Esse é o caso do chimpanzé, que apesar de mais baixo e mais leve, são sim mais fortes do que nós humanos. E isso não se deve somente às suas fibras musculares, mas também às suas habilidades. Primeiro, é importante falar que um chimpanzé é sim um primata, porém eles não são considerados macacos, por não possuir rabo e apresentar uma evolução intelectual mais alta. Da mesma forma que gorilas, orangotangos e o bonobo, que também não são chamados de macacos. E por falar em bonobo, eles são um tipo de chimpanzé assustadoramente semelhantes aos humanos. Se quiser um vídeo só sobre eles, comenta aí #bonobo. Continuando. Mas de onde vem a força de um chimpanzé? Um chimpanzé macho e adulto é considerado quase 2 vezes mais forte que um humano comum. Ou seja, um homem adulto medindo 1,70 m com cerca de 68 kg. Sendo mais específico no quesito força física, um chimpanzé macho adulto é 1,5 vezes mais forte do que um ser humano mediano. E morfologicamente eles são menores que nós. Medem entre 75 centímetros a 1 metro e pesam de 35 a 60 quilos, menores e mais leves, porém mais fortes. E isso se deve a 2 questões. A primeira, a fibra muscular desse primata é diferenciada. Chimpanzés possuem maior quantidade de fibras musculares do que humanos. Além de maior quantidade de fibras, elas são naturalmente mais resistentes devido ao seu modo de vida. Eles fazem exercícios diários em seu habitat, subindo e descendo de árvores e lutando entre si por posições hierárquicas no seu grupo social. Chimpanzés também atacam em grupos quando surge um perigo que ameaça seu bando ou território. A prática da luta faz com que seus músculos sejam firmes e estejam prontos para exercer seu máximo potencial de força a qualquer momento. A segunda questão é a rapidez com que um chimpanzé consegue atacar. Eles são mais ágeis e seus socos, por exemplo, são aplicados com mais rapidez. E mesmo para quem é leigo em física, como eu, não é difícil de entender. Um golpe mais rápido, com maior quantidade de fibras musculares, sendo essas fibras mais rígidas, com certeza é mais forte. A velocidade de um chimpanzé é superior à nossa, devido a um fator ligado também à sua fibra muscular. Elas se contraem mais rapidamente do que a fibra muscular humana, o dobro na verdade, fazendo com que um chimpanzé consiga correr, saltar e pegar impulso com mais rapidez do que nós, meros humanos. É importante ressaltar que não só a força física desse primata faz dele superior a nós, em uma luta, por exemplo, ou em algum teste de sobrevivência, mas também suas habilidades e algumas características físicas comprovam que um chimpanzé tem uma larga vantagem sobre um humano. Seus dentes, por exemplo, contam com 2 presas grossas e afiadas na parte superior e inferior, colocando a mordedura humana no chinelo se compararmos com a desse primata. Seu queixo tem uma extensão no osso e isso lhe proporciona ainda mais força ao fechar a sua mandíbula. Altamente habilidosos. É verdade que chimpanzés caminham sobre as mãos,
mas também podem caminhar por algum tempo como nós humanos, ou seja, de forma bípede. Eles conseguem subir em árvores e até mesmo em rochas, em diferentes tipos de terrenos tropicais, savanas e montanhosos. A habilidade de transitar em locais nada parecidos e o poder de adaptação de um chimpanzé é sim algo a ser destacado. Afinal, eles vivem tão bem em terrenos baixos como em montanhas de até 3.000 metros de altitude. Suas mãos, muito semelhantes a mãos humanas, são tão habilidosas quanto, porém maiores. Seus dedos são mais compridos e tanto um soco como um tapa desse primata seria mais destrutivo do que um golpe de um ser humano mediano, que não possui treinamento de combate. A capacidade de saltar também é favorecida por sua maior quantidade de fibras musculares. Suas pernas se tornam mais elásticas e se apresentam mais eficientes em um salto. Mas há uma característica do chimpanzé que o torna cruel e ainda mais forte: o seu temperamento. Chimpanzés são dominantes devido ao seu modo de vida na natureza. Veja, chimpanzés vivem em grandes grupos liderados por machos. Para destronar um líder, outros machos se juntam em grupos e travam verdadeiras guerras dentro do mesmo bando. Um chimpanzé macho não gosta de se sentir inferior e por isso a liderança do bando está sempre em disputa. O traço da competição e dominância está muito presente nos chimpanzés e isso pode torná-los extremamente agressivos, até mesmo com outros animais que nós julgamos serem mais fortes do que eles. Foi o caso que ocorreu em 2019 no Parque Nacional de Luango, no Gabão, onde um grupo de chimpanzés atacaram e executaram gorilas por questão de territórios. Essa personalidade dominante pode explicar alguns ataques de chimpanzés a seres humanos. Esse foi o caso de Buck, um chimpanzé macho que era mantido como animal de estimação em Oregon, nos Estados Unidos. Em 2021, ele saltou sobre a filha de sua dona e a atacou ferozmente. Buck precisou ser contido por policiais que tiraram a sua vida a tiros. Ou o famoso caso de 1994 que aconteceu em Sorocaba, São Paulo, onde 3 chimpanzés fugiram do seu recinto no zoológico e atacaram o zelador. O funcionário do zoo precisou ser hospitalizado em estado grave, pois estava com mordidas por todo o corpo. Perdeu um dos dedos e fraturou a clavícula. Os primatas foram capturados depois de serem atingidos com dados anestésicos. Mais uma vez, a vida prova que animais silvestres devem ser mantidos em seu habitat natural, não é mesmo? Um grupo de 40 chimpanzés divididos por uma guerra interna. A ambição pela posição de poder fez com que toda a comunidade científica da época mudasse drasticamente de opinião sobre esses animais. O que antes era considerado como amigável começou a demonstrar atitudes de violência extrema. Essa história real comprovou que os seres humanos sabem muito pouco sobre o comportamento animal e que tudo na natureza pode mudar rapidamente. Esse é o Ordinário e hoje vamos conhecer a história sobre a guerra travada entre os chimpanzés de Gombe. Esse episódio histórico é real, foi denominado de a Guerra Civil dos Chimpanzés de Gombe. E se você curte esse tipo de conteúdo, já curte também esse vídeo e considere se inscrever em nosso canal. Se prepare para descobrir que a inteligência de nossos amigos evolutivos também pode ser movida por ganância e posição social, assim como a dos humanos. Então, clica no like e vamos nessa! 1971, Parque Nacional de Gombe, Tanzânia, África. Jane Goodall, uma famosa cientista, dedicou sua vida no estudo dos chimpanzés, e foi ela e sua equipe que registraram os fatos a seguir. Jane e sua equipe monitoravam os chimpanzés da área, e entre os grupos formados, o grupo Casaquela era o maior deles, com cerca de 40 integrantes. Seu líder, um macho já idoso, perdeu a sua vida e foi substituído por Humphrey, um chimpanzé adulto de forte musculatura e firme em seu comportamento.
mas a sua liderança era invejada por outros membros do bando, e a partir daí as coisas iriam mudar. Até então, a comunidade científica da época acreditavam que chimpanzés eram animais pacíficos, demonstrando atitudes de briga somente pela disputa do posto de liderança. Mas o comportamento desse bando em específico mudou todo o estudo sobre esses animais. 2 irmãos dentro do bando Casakela não aceitavam a liderança de Humphrey. Eram eles Charlie e Hug, que desafiavam Humphrey constantemente. Quando Humphrey era desafiado por um deles, ele não evitava em lutar e mostrar que ele estava no controle. Porém, quando os irmãos estavam juntos, Humphrey se afastava. Essa atitude do líder começou a não agradar a alguns dos outros chimpanzés do bando, que pareciam estar cada vez mais sendo liderados pelos irmãos Charlie e Hug ao invés de Humphrey. O bando se dividiu e uma luta entre os chimpanzés apoiadores de Humphrey e os apoiadores dos irmãos Charlie e Hug foi travada. Após a brutal batalha, eles decidiram que era melhor cada um seguir o seu caminho. E assim foi feito. De um único bando que antes era chamado de Casakela, agora emergia outro, Kahama. E liderados pelos irmãos Charlie e Hug, eles ficaram com a parte sul do Parque Nacional de Gombe. 3 anos se passaram e durante esse tempo, ambos os grupos de chimpanzés viviam pacificamente em seus distintos territórios. Eles se multiplicaram e aumentaram o número de integrantes. Golias, um chimpanzé já idoso que migrou para o grupo de Kahama, parecia manter boas relações com o antigo bando Casakela, pois de tempos em tempos eles os visitava e era bem recebido por todos. Mas durante esses anos, um plano estava sendo formado dentro do grupo Casakela e todo tempo de paz acabaria repentinamente. Em 1974, tudo mudou mais uma vez. Após uma visita de Golias, 6 machos do grupo Casakela começaram a se reunir por horas e por muitos dias. A equipe de biólogos notaram que eles ficavam mais juntos do que o normal. Um dia, após o retorno de Golias para o seu bando, os 6 machos desapareceram. A equipe de cientistas rastreou eles, até que presenciaram a primeira de muitas cenas chocantes. Os 6 machos de Casakela teriam seguido os rastros de Golias e chegado ao bando Kahama de surpresa. Eles ficaram escondidos e observando, até que um macho se afastou para comer frutas sozinho. Era a oportunidade perfeita para eles. Os 6 machos Casakela executaram o macho do bando Kahama que estava sozinho comendo de forma brutal e realmente raivosa. Seus golpes emanavam vingança. Após a vitória, o grupo dos 6 machos comemoraram gritando e jogando galhos e folhas para cima, mostrando para o grupo rival que eles estavam dando início a uma guerra civil dentro do Parque de Gombe. Uma guerra que durou 4 longos anos. Esse tipo de comportamento nunca tinha sido documentado antes, e os biólogos que trabalham no parque ficaram aterrorizados e totalmente surpresos com o que estavam presenciando. Os planos de ataque dos chimpanzés pareciam cada vez mais elaborados e realmente planejados. Os machos Casakela se organizavam em pequenos grupos e espreitavam os membros do Kahama até que o momento fosse propício para o ataque. Eles atacavam de forma organizada e sempre venciam. Em 1978, os Kahama contavam apenas com 6 fêmeas e 4 machos. Entre os machos, Golias, o chimpanzé que mantinha uma convivência amigável com os Casakela, e os líderes irmãos. Todos os outros já haviam sido dizimados, um a um. E se você está gostando dessa história, já clica logo no botão do like e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Um grande ataque foi organizado. Primeiro pegaram um dos machos que estava sozinho. Depois foi a vez dos 2 líderes do Kahama, Charlie e Hug.
Eles não resistiram aos golpes de 8 machos do bando Quezaquela e também sucumbiram. Até aí, os biólogos acreditavam que Golias, o idoso e amigável chimpanzé, seria poupado. Mas ele foi o próximo e rapidamente teve sua vida ceifada. De todo o grupo Kahama, sobraram apenas 6 fêmeas. Uma delas estava resistindo à dominação dos novos machos e teve a sua vida tirada por sua rebeldia. 2 fugiram e nunca mais foram vistas. As outras 3 foram espancadas e levadas até o território do bando Quezaquela, onde foram por machos mesmo sem estarem no cio. E depois se curvaram à dominação e se adaptaram naquele bando. Mas ficaram abaixo de toda a hierarquia das fêmeas, sendo sempre as últimas a poderem se alimentar quando o alimento era para ser dividido. O grupo Kahama não existia mais, e o Quezaquela estendeu seu território até o sul. Porém, um outro bando ainda maior se aproximava e dominou o sul do Parque Nacional de Gombe, fazendo com que o bando Quezaquela recuasse para o norte novamente e ficarem somente em seu antigo espaço. A guerra civil de chimpanzés dentro das fronteiras do Parque de Gombe teve seu fim, mas deixou traumas. A cientista Jane Goodall, líder da equipe de biólogos que registraram todos os acontecimentos, ficou perplexa com o que viu e deu início a um estudo profundo sobre o comportamento desses animais que compartilham 98% de seu DNA conosco. Na época, alguns profissionais da área chegaram a acusar a cientista Jane de oferecer frutas em abundância para o grupo de Kahama, deixando os Quezaquela com inveja. Mas graças aos registros da cientista, essa história foi desmentida. Há 2 hipóteses para esse confronto. A primeira seria uma quantidade maior de nascimentos de machos no grupo Quezaquela, fazendo com que eles quisessem as fêmeas do grupo rival. Outra é que os Quezaquela teriam nutrido um sentimento de rancor e vingança pelo grupo Kahama, devido à divisão do que antes era um grupo sólido, e isso teria inflamado a decisão de ataque. E até hoje, esse episódio é discutido no meio acadêmico. E você, o que pensa sobre essa história? Me conta aqui nos comentários e vamos elevar o nosso conhecimento juntos. Assustadoramente semelhante a nós humanos, os chimpanzés podem ser realmente cruéis quando querem. Porém, há um lado sombrio sobre ele que até agora não revelamos. Esses primatas podem parecer adoráveis à primeira vista, mas no final das contas são animais que têm seu instinto selvagem como dominância sobre seu comportamento. Hoje, no Ordinário Selvagem, vamos desvendar algumas das verdades assustadoras sobre os chimpanzés. Então, já clica no like e se inscreva no canal. Assim esse vídeo chega a mais pessoas. Saiba que o primata mais próximo de nós geneticamente comete atos realmente cruéis, situações que são difíceis de acreditar, porém são reais. Quando falamos dos chimpanzés, o momento da chegada de um novo membro no bando pode ser muito esperado ou assustadoramente tenebroso. Normalmente, as fêmeas que ficam grávidas se isolam até o nascimento dos seus filhos, mantendo seus preciosos recém-nascidos em segurança. Porém, em 2 de dezembro de 2014, algo chocante aconteceu diante dos olhos dos pesquisadores Hitonaro Nishi e Michio Nakamura, nas montanhas da Tanzânia. Contrariando o costume da espécie, uma mãe decidiu não se isolar e pagou caro por isso. Em uma situação incomum, ela escolheu dar à luz bem diante de um grupo de cerca de 20 membros. A partir daí, o comportamento dos demais chimpanzés foi devastador. Logo após a chegada do filhote ao mundo, um chimpanzé macho adulto arrancou o recém-nascido indefeso dos braços da mais nova mãe do bando e o devorou. Os outros membros não fizeram nada, apenas observaram a cena grotesca. Isso fez com que os pesquisadores questionassem o motivo por trás do usual instinto de uma mãe chimpanzé de deixar seu grupo antes de entrar em trabalho de parto. Será que tipo de reação vindo do bando seria o motivo por trás desse comportamento de isolamento?
Mas essa conduta sombria vai além disso. Já foi observado que em grupos de chimpanzés que batalham entre si por questões territoriais ou por fêmeas, esse comportamento é ainda pior, pois quando um dos membros é abatido por seus opositores, eles pegam o corpo e o dividem entre si, se alimentando e certificando-se de que nenhuma carne seja desperdiçada. É um ato selvagem, motivado pela necessidade de mostrar a seus rivais qual bando é o mais forte. Como se isso não bastasse, um chimpanzé pode desenvolver um comportamento muito semelhante ao que nós humanos classificaríamos como sendo um serial killer. Foi documentado algo assim em 1975, onde a cientista Jane Goodall se deparou com uma fêmea de chimpanzé diferenciada. Nomeada de Passion, essa chimpanzé era aterrorizante, o tipo de animal que nenhum de nós gostaríamos de ter por perto. Passion tinha um lado sombrio. Além de muito mais agressiva do que qualquer membro do seu bando, ela ensinava essas ações macabras aos seus filhotes. Todos que se aproximavam, ela tentava abater. E se conseguisse, se alimentava deles e ainda dava para sua prole. Passion só aceitava outros machos por perto quando estava em época de procriação. O horror começou quando Passion escolheu sua primeira vítima, uma chimpanzé chamada Jilka. Jilka estava cuidando do seu filhote quando Passion foi para cima dela sem hesitar por um momento sequer. Passion lançou um ataque brutal contra Jilka, colocando golpes contra ela até que Jilka fugiu de medo e muito ferida. Mas Passion não havia terminado de jeito nenhum. Ela pegou o indefeso bebê de Jilka, tirou sua preciosa vida e então o devorou. Depois, ela não parou mais. Inacreditável, não é? Mas espere, fica ainda mais insano. Os filhos de Passion adquiriram o gosto pela carne de chimpanzé, pois sua mãe os ensinou a isso. Um ano depois, quando Jilka deu à luz mais uma vez, a filha de Passion seguiu os passos sinistros de sua mãe e repetiu o ato. Para proteger os chimpanzés restantes de Passion e sua prole, Jane Goodall, a cientista, teve que colocar uma equipe para segui-los por onde fossem, e toda vez que Passion e seus filhotes tentavam atacar, a equipe intervia os afugentando, ou então nenhum filhote sobreviveria. Mas você não está preparado para o que está por vir. Chimpanzés foram vistos criando suas próprias armas. Sim, parece mentira, não é? Mas não é. Tomemos como exemplo os chimpanzés do Senegal, que dominaram a arte de fazer ferramentas eficazes. Eles coletam galhos, retiram os ramos e descascam a casca para fazer uma ponta afiada, criando um tipo primitivo de lança. Esses chimpanzés engenhosos não usam suas armas caseiras para derrubar grandes presas, não. Seus alvos são algo muito mais perturbador. Não há outra maneira de chamar isso além de uma exibição de brutalidade calculada. Eles ficam à espreita, e quando os filhotes adormecem e suas mães se distanciam, com uma rápida precisão, usam suas lanças repetidamente para abatê-los. Não é apenas o fato de os chimpanzés serem capazes de forjarem um equipamento desse, mas também a maneira como planejam seus ataques. Esse comportamento está ligado ao ciúme, pois geralmente são irmãos mais velhos atacando os mais novos. Assustador, não é? Agora, conheça Santino, um chimpanzé que vive em um zoológico na Suécia. Quando chegou à puberdade, não foi só o seu corpo que mudou, mas também a sua índole. O outro chimpanzé que compartilhava seu recinto se tornou sua vítima. Depois de executar seu plano de ter o recinto só para ele, Santino soltava rugidos intimidadores, combinados com demonstrações de força, tudo em uma tentativa de aterrorizar aqueles que ousavam o encarar. E se não fossem as grades do recinto, as vítimas seríamos nós, os humanos, pois todo visitante do zoológico que riam dele, Santino começava a atirar pedras revidando. Os cuidadores do zoológico se aprofundaram nos mistérios das ações de Santino, e o que descobriram os chocou. Santino realmente estava planejando seus ataques. Durante as horas de fechamento do zoológico, quando ninguém estava observando, ele recolhia pedras, escondendo-as em um esconderijo secreto, onde os cuidadores não as encontrariam. Depois, como um predador calculista à espreita,
ele ficava até que os visitantes começassem a aparecer. Então ele começava a atirar pedras neles. Inteligente, mas sombrio. Talvez você já tenha ouvido a expressão: o ser humano é o único que destrói a própria espécie. Saiba que não somos os únicos, pois os chimpanzés fazem o mesmo, e como uma pequena parte da humanidade, ele não só tem um gosto por eliminar seus semelhantes primatas, como também são conhecidos por declarar guerras. Os chimpanzés frequentemente lutam por território. Quando um grupo quer reivindicar o território de outro grupo ou expulsar visitantes indesejados, eles não brincam em serviço. Chimpanzés gritam e batem nas raízes das árvores como se estivessem tocando tambores de guerra, na esperança de intimidar o inimigo para que ele recue. E se isso não funcionar, eles partirão para o ataque. Aos nossos olhos pode parecer até um pouco desorganizado, mas a verdade é que entre golpes eles sabem exatamente quais chimpanzés fazem parte do seu bando e quais são seus rivais. Só de olhar vão identificar o líder para ser golpeado mais vezes e também as melhores fêmeas que irão sobreviver para depois serem subjugadas por eles. É a sobrevivência do bando mais forte no sentido mais implacável que você pode imaginar. Outros comportamentos bizarros são casos onde chimpanzés são adotados como parte da família e tudo sai do controle rapidamente. Havia uma família que decidiu criar um chimpanzé chamado Lucy, como se fosse um humano. Eles a tratavam como se fosse um deles, até mesmo deixando-a sentar-se à mesa de jantar e a vestia com roupas às vezes. Porém, Lucy começou a se entregar a alguns vícios tipicamente humanos. Ela consumia desenfreadamente bebidas para maiores de idade que ficavam guardadas na casa. Acontece que, assim como nós, os chimpanzés podem desenvolver vícios sérios. E em uma pesquisa rápida na internet, podemos nos deparar com inúmeros outros casos onde chimpanzés adotados por humanos descontaram sua fúria em seus donos de forma horrenda, deixando seus tutores gravemente feridos. Comenta aí o que você pensa sobre isso e não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir, fui!